2 anos e pouco, mas ela viveu a vida inteira com a gente. Mas aí veio um alívio. Então, hoje, na verdade, e aí a gente não é socialmente preparado para falar isso, mas assim, há um alívio no sentido de agora a gente consegue fazer algumas coisas que a gente não conseguia antes. Eram muitos sobressaltos de, ai meu Deus, tem que sair correndo para o hospital porque... Ai meu Deus, minha Nossa Senhora, sei lá quem passou mal. Esses sobressaltos, eles são profundamente estressantes e enlouquecedores e você não consegue se programar para nada, desde assim, ir ao cinema até saber se você pode viajar no feriado que vem, porque você não sabe o que está acontecendo. Eu não conseguia, por anos, cogitar assim, e se eu morar 3 meses fora? Tudo bem, eu sei, tipo, classe média sofre, né? Um problemão. Não é isso. Mas assim, você não consegue se programar minimamente na vida. Porque você está sempre preparado para uns sobressaltos. E eu sinto efeitos desses episódios, desse estresse de sobressalto até hoje. Sério? Do imprevisto, assim. Porque eu tô sempre achando que, sei lá, meu marido fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Eu falo, não é bom ir pro hospital? Porque eu tô sempre da tensa. Mensagem, né? Tipo, manda um WhatsApp e a pessoa não responde, tipo, putz, aconteceu alguma coisa. Exato. E que hospital, também faz parte, acho que muito da sua realidade de quando a sua mãe, por exemplo, não responde, você é o responsável por aquilo, Sim. né? E aí eu tô longe, não moro mais. Isso. E aí, putz, eu saí de casa, mas, Isso. sabe? E aí, muito nesse processo também, não precisou do meu pai morrer para isso, mas você vai virando o pai dos pais, né? Porque eles vão ficando cada dia mais irresponsáveis. Dona Vanira, se você estiver ouvindo isso é um puxão de orelha, muito obrigada. Eles vão ficando cada dia mais irresponsáveis, é um negócio de maluco. De ter febre, não te contar, e aí, tipo, você chega do trabalho 10 da noite e fala, então quer dizer que a bonita não foi pro hospital. Se fosse comigo, ela ia me arrastar. Sim. E aí, quando é com ela disfarça. Então, é um processo muito louco, realmente, de reocupar, ressignificar, enfim. E é uma família que era de 5 pessoas, quer dizer, morando, né, na mesma casa. Quando eu fui morar sozinha, ficaram os 4. E aí, agora, minha mãe e minha irmã moram num apartamento que era de 5 pessoas em 2. E isso foi assim, as perdas foram num raio de 3 meses esse ano, né? Num único semestre, assim, um negócio muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido melhor que tenha sido tudo junto para que essa sensação de alívio, no sentido mais estrito da palavra, tenha vindo, né? Por mais que as faltas existam. Mas hoje meio que a gente preenche, tipo, uma hora dizendo que um deles diria naquela hora, ou rindo de alguma coisa, ou enfim. E como o tambor mudou o foco das coisas, né? O seu cachorro. A gente decidiu mesmo nesse processo que era a hora de ter um vira-latinha, filhote. E ele realmente, ele exige cuidados, mas traz uma alegria completamente diferente. Outro dia você foi lá em casa e você até falou, é a primeira vez que você me recebe sentado no chão. Porque realmente ressignifica tudo, né? E acho que isso faz um pouco parte do ciclo da vida mesmo, você conseguir se ressignificar. E o mais surreal de passar por esses processos que eu passei esse ano é que a gente sobrevive, cara. É surreal. Você olha e fala, eu tô aqui. Olha que loucura, passei. E aí, quando você me pergunta como é que você recebe hoje quando alguém diz que está com câncer, eu falo, que horror, mas já não me assusta do mesmo jeito. Porque é plenamente passável. Não é legal, mas acaba de um jeito ou de outro, então... Eu deixei mais pro final. Você falou na sua primeira resposta, mas eu acho que se a gente tivesse começado falando do Audálio Dantas, dando o nome dele, profissão, a conversa teria ido para um outro caminho. Sim. Mas é o seu pai, o Audálio, você tinha que falar do Audálio, né? Mas o seu pai, Audálio Dantas, é jornalista, foi deputado federal, era presidente do Sindicato de Jornalistas quando Vladimir Herzog foi assassinado pela ditadura militar aqui no Brasil. Sim. Como é que foi lidar como filha com o fim da vida de Audálio Dantas?
Porque além desse espaço na família que você teve que ocupar, Sim. você teve que ocupar esse espaço na sociedade como uma descendente desse cara que Sim. é tão importante como você relatou no começo. Né? Realmente, eu tinha essa questão e ao longo, assim... Quando você reflete, né, sobre a morte dos próprios pais, acho que todo mundo para em algum momento para falar, e aí, né, o que vai acontecer? E a morte do meu pai era uma morte pública, né? A ponto de quase 1.000 pessoas terem ido ao velório. E às vezes... E é engraçado, porque muitas... tipo... Isso, é muito... Para um TV, jornalista tipo... é muito louco. Quem não for jornalista e estiver ouvindo a gente, um jornalista ser entrevistado é um negócio muito esquisito, porque a gente não está pronto para falar nessa condição. A gente só faz perguntas, né? Mas, enfim... Aí, no velório, tinha um contexto de pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. Pessoas que eu conhecia porque são meus entrevistados. Às vezes eu via e falava, gente, é aquele professor que eu entrevisto, é aquilo. Que, de repente, até não sabiam, inclusive, que eu era filha dele, porque eu sempre tomei esse cuidado na minha profissão, de não me colocar como a filha de tal. Até porque meu pai teve uma genialidade que é intransponível, seria ingenuidade pensar em comparar, não existe isso. E eu quis acertar ou errar com as minhas próprias pernas durante todo o processo. Então, às vezes, se eu já conhecia a pessoa e tal, e ela descobria, enfim, para mim não era um problema, não era um segredo, mas eu nunca usei de cartão de visita. E aí, do nada, eu me vi... tendo que ocupar essa posição de porta-voz, né? Muito também porque eu quis blindar a minha mãe e muito porque eu estava me sentindo em condição, porque eu me preparei muito no processo de perda dele. Me preparei com os cuidados paliativos. Meu segundo pilar foi a questão da religião mesmo. Eu acho que o espiritismo tem um bom entendimento do que é o desencarne. E meu marido, Vitor, que é assim, um pilar assim, de serenidade, que é um negócio maluco. Eu tava surtando, ele, calma, vem cá. E assim, não é aquele calma, fica quieta. É calma, eu tô com você, vai dar tudo certo, enfim. E aí eu me entendi nessa condição de poder ser porta-voz, de ele ter morrido há poucas horas e eu consegui ser porta-voz das coisas que eu achava que tinha que dizer sobre ele. Na missa de 7º dia, catedral, da Sé, e subir lá e dizer coisas e sobreviver, enfim. Deu tudo certo. No velório falei também, e aí do nada eu virei porta-voz realmente disso, embora tanta gente ali tivesse tanta coisa para dizer, e muita gente conhecia ele há mais tempo do que eu, né? Você falou da entrevista, você falou dessa condição de me colocar... nesse espaço de representar Audálio Dantas. Não só representar o seu pai, representar um cara... É um lugar público mesmo. Ah, sim, lembrei o que eu ia dizer. É engraçado que essa preparação toda que eu falei que eu tive, no dia do velório, eu me vi consolando pessoas. E algumas ficaram até constrangidas. Mas é porque eu tive a oportunidade de... passar pelo processo. E o processo é importante. Ao passo que se alguma pessoa estivesse um pouco mais desavisada ou não estivesse acompanhando as condições de saúde dele dos últimos meses, ou enfim, tudo muda muito rápido, né? Então muitas pessoas chegavam inconsoláveis e eu falava, não, foi melhor assim, vai ficar tudo bem e tal... E eu me senti... Não era demagogia, eu me sentia em condição de fazer isso. Eu dei muita risada no dia do velório do meu pai. A gente contou história, a gente... E de forma alguma eu entendo isso como desrespeito. É só porque o tabu manda que o luto seja horrível. E é muito da maneira ocidental de olhar para a morte, que é injustíssima. Só que as religiões têm os mecanismos dela de pregar peças na gente, de modo que a gente seja refém de determinadas condições, né? Então, acho que muitas religiões lidam com isso de uma maneira muito pesada. E já é pesado, não precisa piorar. É isso que eu entendo desse processo de morte. Não precisa piorar, já é ruim. Mas vamos entender isso da melhor maneira possível.
E a quantidade de pessoas que tinham falando do legado dele, e foi muito curioso, porque no velório meio que as pessoas foram levantando a mão querendo falar, e nenhuma se repetia. E ele ajudou tanta coisa de tantos jeitos, e sempre de um jeito tão específico, que era muito dele, assim. Então, tinha gente ali pelo aspecto dos direitos humanos, de quando ele bateu o pé contra a ditadura, que dizia que o Herzog tinha se suicidado, mas na verdade ele tinha sido assassinado sob tortura. Tinha gente ali porque admirava os livros, tinha gente ali que admirava o aspecto cultural de todas as exposições que ele fez, tinha gente que, enfim... E era muito difícil encontrar alguém que não acrescentasse. Então, foi algo público, como não poderia deixar de ser. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre tive menos um pai e mais uma figura pública. Porque, afinal, é impossível se doar tanto quanto ele se doou para as causas públicas e conseguir ser presente em tudo. Uhum. Então, teve um pai ausente? Não é isso que eu estou falando, mas a figura dele era tão gigante que dentro de casa era a mesma figura. Então, ele não tinha só essa particularidade, o pai. Tudo que eu tenho de princípio e tal, eu aprendi não necessariamente dentro de casa, mas indo a uma palestra, indo a um lançamento de livro e tal, e é uma formação humana que você vai tendo. E muito também pela escolha da escola que meus pais me colocaram, tudo muito convergente com o que eles acreditavam do mundo. Então, eu entendo que a minha formação enquanto filha, ela também foi, aspas, pública. Não pro público, mas eu aprendi no âmbito público também, sabe? Juliana Dantas, acontece o que depois que a gente morre? Você quer qual aspecto do... Olha, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou espírita. Muita gente subestima, né, as pessoas que têm religião, que elas são menos inteligentes. Oi, ateus. Beijos. Mas eu acho que o espiritismo, ele tem uma compreensão que, supondo que tudo aquilo seja mentira, tudo que você ouve deles funciona para a vida. Que você seja uma pessoa que prega o bem, que faz a caridade, que tem compaixão, e que queira evoluir, e que queira vibrar positivo, e que tente se manter em equilíbrio. E, ok, somos humanos, não estamos em equilíbrio sempre, mas que a gente seja vigilante nesse sentido. Então, isso que eu falei até agora não envolve, tecnicamente, Deus para nada, né? Sim. Só se você quiser, mas enfim. Mas o espiritismo, ele entende que o corpo físico, ele é temporário, transitório, mas que nosso espírito é um só ao longo de várias encarnações. E que as nossas conexões mais fortes da vida, especialmente o núcleo familiar, elas não são à toa, elas têm uma questão kármica para aquilo acontecer. Então, entendo que meu pai tenha voltado para o plano espiritual com as missões que ele tem, para ver o que ele conseguiu cumprir ou o que ele fez a mais do que ele se propôs nessa encarnação. E daqui a uns anos ele vai voltar como tem que voltar, ou se for entendido que ele cumpriu o que tinha que cumprir, vai permanecer no plano espiritual evoluindo. Mas isso no plano espírita. Mas o que eu vejo até hoje é que as pessoas têm muito ele dentro delas, assim, não só a gente, assim, família e tal. Esses tempos mesmo teve o segundo turno das eleições, que muitos decidiram ir votar carregando um livro. Quando eu fui ver, pelo menos 3 livros diferentes do meu pai tinham sido levados para votar, entende? Então, de um jeito ou de outro, ele fez as escolhas que ele faria se ele fosse votar. E essas pessoas foram um instrumento dele na eleição, que a democracia era a maior religião que ele tinha, né? Talvez só depois dos direitos humanos. Então, isso é muito interessante, essa coisa de finitude. Talvez seja só uma transformação, porque fica tanto da pessoa, de tantos jeitos, e às vezes cresce mesmo sem ela aqui, ou em
corpo, né? Que talvez seja uma transformação. Às vezes